Bem-vindos a uma nova edição de Conmebol Libertadores Magazine. A segunda rodada da fase de grupos teve muita emoção. 32 equipes seguem na briga para chegar à glória eterna. No programa de hoje, o Boca voltava a jogar em casa pela Libertadores após ser eliminado pelo Aliança na fase preliminar em 2025. O Xeneize aproveitou o jogo aéreo e mostrou bom rendimento coletivo. No entanto, a partida também deixou um sabor amargo. O goleiro Marchesin rompeu o ligamento cruzado. Assim como o Central Córdoba e Lanús fizeram contra o Flamengo, o Independiente Rivadavia também enlouqueceu sua torcida no Rio de Janeiro. Em seu primeiro jogo de Libertadores como visitante, a Lepra Mendocina se tornou o terceiro time argentino a vencer no mítico estádio no último ano. O Peñarol não perdia como mandante há 9 anos na Libertadores. Eram 23 partidas sem derrota. O Platense, em seu primeiro jogo como visitante na competição, conseguiu um feito inesquecível. Com gols de Guido Mainero e Franco Sapiola, derrotou o pentacampeão no estádio Campeón del Siglo. E nós começamos na Argentina, onde o Estudiantes queria mostrar sua força em casa depois de conseguir um empate contra o Independiente Medellín na Colômbia. Estudiantes e Cusco que se enfrentaram na fase de grupos da edição de 2018. O Pintia goleou por 3-0 em casa e empatou no Peru 0-0. Cruzamento de Benedetti para Guido Carrillo. E a cabeçada foi para fora. Agora o cruzamento vem da direita. Carrillo tenta. C3. Pedro Dias consegue a defesa. Erro de Tomás Palacios na saída de bola. Carabajal tentou do meio do campo e Muslera conseguiu evitar. Seria um gol histórico de Carabajal. Mas quem comemorou aos 28 minutos foi o Estudiantes. Bola longa de Gonçalves Pires. Erro de Fuentes e Pedro Dias. Facundo Farias tocou pro gol. Quarto gol dele na Libertadores. Já tinha feito 3 pelo Colón na edição de 2022. Aos 31 minutos, o gol do Cusco. Jogada de Carabajal com Diego Soto e Colito. Tocou no cantinho, 1-1. O Estudiantes voltava a sofrer um gol como mandante na Libertadores depois de 4 jogos sem ser vazado. Começo do segundo tempo, jogada de Thiago Palacios com Facundo Farias. Palacios bateu no canto. 2-1 para o Estudiantes. Palacios anotou 5 dos 19 gols do Estudiantes na temporada. Além disso, marcou seu 5º gol em 12 jogos com o Pintia na Conmebol Libertadores. Agora uma falta cometida pelo Colito sobre Mikel Amondarain causou a expulsão do jogador da equipe peruana pelo 2º amarelo. Agora a jogada de Amondarain com Gabriel Neves. A bola pegou na trave. O Estudiantes acumula agora 7 vitórias consecutivas como mandante diante de equipes peruanas na Libertadores. Final Estudiantes 2, Cusco 1. Vamos ao Maracanã. O Flamengo voltava a jogar uma partida internacional em sua casa depois de perder a Recopa para o Lanús. Flamengo invicto a 11 partidas contra times da Colômbia em torneios da Conmebol com 8 vitórias e 3 empates. Jordian de Arrascaeta, 60 vitórias na Conmebol Libertadores, atrás do Everton com 65, do Fábio com 63 e como explicar o gol que o Carrascal perdeu? Incrível! Na sequência, sairia o gol.
Jogada de Bruno Henrique, Ayrton Lucas Paquetá. Sexto gol de Paquetá em 19 jogos, desde que ele voltou ao Flamengo. 1-0. Falta para o Mengão, Arrascaeta na bola, show! Uma bela defesa de mão trocada. Cruzamento de Samuel Lino para De Arrascaeta e ele manda de peixinho na trave. E numa falha de saída de bola, o Independiente Medellín chega ao empate. Toque de Serna para Johnny Gonçalves. 1-1. 2 gols e 2 assistências do Johnny Gonçalves jogando no Maracanã em torneios da Conmebol. Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta no cruzamento, Bruno Henrique de cabeça. Segundo gol de Bruno Henrique na Libertadores, os dois de cabeça, sempre com cruzamentos vindos da esquerda. Agora o cruzamento de Snyder Mena para o polaco Fidricevski, de carimbou o travessão. No segundo tempo, o terceiro gol do Flamengo. Arrascaeta para Bruno Henrique. Ele devolve para o uruguaio, que chapa de perna esquerda. Arrascaeta se converteu no terceiro jogador a ganhar 60 partidas na história da Libertadores. O Everton ganhou 65 e o Fábio 63. Para uma bela jogada de Pedro com Luiz Araújo. Ederson conseguiu a defesa. E no finzinho dos acréscimos, o toque de Luiz Araújo para Pedro de bico. Decretar o placar final: Flamengo 4, Independiente Medellín 1. O Grupo A está assim: Flamengo 6 pontos, Estudiantes 4, Independiente Medellín 1 e o Cusco ainda não pontuou. Na próxima rodada, os dois primeiros colocados se enfrentam em La Plata. E teremos também o DIM recebendo o Cusco na Colômbia. Bola para o Grupo B. Depois de deixar a vitória escapar no fim do jogo contra o Coquimbo, o Nacional não queria perder outra chance. Em Montevideo, o desafio era contra o Tolima. O Nacional tinha vencido os 2 últimos jogos como mandante contra equipes colombianas na Libertadores. 2-1 no Independiente Medellín em 23, 1-0 no Atlético Nacional ano passado. E a primeira chance foi com Roger, cabeceando por cima do gol. Com a chegada do Nacional. Ainda no primeiro tempo, jogada de Rovira com Hernández. Boa defesa de Luiz Mejia. O goleiro panamenho de volta ao gol do Nacional. Segundo tempo, 3 minutos, toque de bode, o Trujillo tentou tirar de lá. Nico Lopes entregou para Maxi Gomes, 1-0 para o Nacional. Que é o segundo time a alcançar 600 gols na Libertadores. Só o River, com 681, tem mais gols do que o time de Montevideo. Escanteio de Lodeiro, cabeçada de Coates e a bola pega na trave. Chance incrível desperdiçada pelo time do Uruguai. Agora o cruzamento de Lodeiro, Bodio. Gira, bate, o goleiro espalma. Nico Lopes cruza e Coates balança a rede para fazer 2-0. Quinto gol do Coates em 28 jogos pelo Nacional na Libertadores. Ele já tinha marcado na primeira rodada contra o Coquimbo Unido. Agora a jogada de Nico Lopes com Maxi Silveira. Lodeiro.
Silveira pega mal. Para a chance do Tolima. Sandoval para Arrieta. E ele bate para fora. 35, falta para o Tolima. Rovira. Que golaço. Segundo gol de Rovira em 35 jogos de Libertadores. O anterior tinha sido em março de 2021 para o Atlético Nacional, diante do Guarani do Paraguai. Agora a chegada do Nico Lopes, cruzamento da esquerda, Maxi Silveira. Neto Volpe, o goleiro brasileiro, jogou para escanteio. 42 do segundo tempo. Alexander dos Santos lançou para Nico Lopes. Batida perfeita, 3-1 para o Nacional. El Diente comemorando com a sua torcida. Desde maio de 2022, o Nacional não fazia 3 gols como mandante na Libertadores. Erro de Angulo na saída. Maxi Gomes teve tudo para fazer o 4º gol, mas Neto Volpe fez a defesa. Final no Gran Parque Central. Nacional 3, Deportes Tolima 1. Nosso próximo destino é Lima. Universitário e Coquimbo Unido buscavam a vitória para alcançarem o Nacional na liderança do grupo. Logo aos 13 minutos, o Coquimbo saiu na frente, Cornejo cruzou, Zavala anotou 1-0. O Universitário estava invicto a 7 jogos como mandante diante de times do Chile na Libertadores, com 4 vitórias e 3 empates. No segundo tempo, 4 minutos, mais um gol do Coquimbo. Salinas na frente com Xandia. Ele serviu Johansen. 2-0 Coquimbo. Os times do Chile não venciam times do Peru na Libertadores há 6 jogos. Agora a jogada de Jairo Concha. Cruzamento da esquerda para Bertoli. Diego Sanches faz uma grande defesa. Histórico, primeira vitória como visitante do Coquimbo na história da Libertadores. Tinha perdido seus 4 primeiros jogos como visitante até então. Final, Universitário 0, Coquimbo 2. Grupo B está assim, Nacional e Coquimbo com 4, Tolima e Universitário com 1 ponto. Na próxima rodada em Ibagué tem Tolima e Coquimbo. E em Lima, no Peru, Universitário contra Nacional. Agora o grupo C, na altitude de La Paz. O Bolívar tentava a primeira vitória na competição contra o Deportivo Laguaira. O time celeste vinha de derrota na estreia contra o Independiente Rivadavia. Desde a edição de 2021, o Bolívar é o time com maior média de gols como mandante na Libertadores. A primeira oportunidade foi essa, um disparo de Robson Mateus, que Jorge Sanches defendeu, Melgar pegou a sobra e mandou para fora. Agora a chance de Brian Oyola. Pela linha de fundo. Robson Mateus cruzando da esquerda. Jorge Sanches tira mais uma. E aos 28 minutos, o gol do Deportivo Laguaira. José Alimessa com Jorge Gutiérrez. Messa para Londonho pegar de canhota. 1-0 para o Laguaira, do técnico argentino Héctor Bidolio. Londonho anotou 5 dos 15 gols do Laguaira na atual temporada. Mais uma chance do time da Venezuela com Perdomo. Lampi espalma para escanteio.
Já estamos no segundo tempo. Bola longa de Jorge Sánchez. Saavedra cabeceia. Rafael Arace faz falta no Saavedra e acaba expulso depois da revisão do VAR. A falta é realmente violenta. Corner com Saavedra. Romero tentou, Cauteruccio marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. Bolívar tinha vencido os 4 jogos anteriores como mandante, diante de equipes da Venezuela. 34 minutos do segundo tempo. Olha a bobagem do goleiro Jorge Sánchez. Ele não viu que Dorni Romero estava atrás dele. Roubou a bola do goleiro e marcou 1-1. Se desespera o Jorge Sánchez e o Romero só comemora. Olha que bobagem do goleiro. Bolívar fez gol nos seus últimos 26 jogos como mandante em fase de grupos da Libertadores. Desde 2010, no 0-0 com Estudiantes, ele sempre faz pelo menos um golzinho. Final, 1-1. Após empatar na Venezuela, o Fluminense queria a vitória contra o Independiente Rivadavia para virar o líder do Grupo C. O tricolor estava invicto a 6 jogos como mandante diante de argentinos na Libertadores. 5 vitórias e 1 empate. E parecia, pelo início do jogo, que a coisa continuaria assim. Hércules tocou. Bola cruzada pelo Savarino e Arana fez 1-0 para o Fluminense. Savarino, que já tem 7 gols e 13 assistências em 37 jogos de Libertadores. Foi campeão com o Botafogo em 2024. Agora a jogada de Paulo Henrique Ganso para Savarino. Batida para o gol e Bolcato espalmou no rebote. Canóbio mandou para fora. O Fluminense fez gols nos 25 jogos que disputou no Maracanã no século XXI pela Libertadores. 37 minutos e o gol do Rivadavia. Depois que Freitas tirou, Costa de cabeça para Sartori. Também de cabeça, marca. O único time argentino que tinha vencido o Fluminense no Maracanã pela Libertadores tinha sido o Argentinos Júniors em 1985. Fluminense no ataque. Ganso para Freitas. Defesa de Bolcato. Segundo tempo, gol do Rivadavia. Bola longa de Nicolás Bolcato. Fábio cabeceou. Canóbio vacilou. Tocou para trás. Matias Fernandes tentou. Fábio defendeu. Depois ele fez pênalti no Villa, mas a bola seguiu até Arce. E o paraguaio não perdoou. O segundo gol dele contra o Fluminense em torneios da Conmebol. Ele já tinha feito um pela LDU, no jogo de ida da Recopa de 2024. Virada do time de Mendoza, 2-1. Impressionante a sequência de erros. Primeiro Fábio, depois o Canóbio. Samuel Xavier estava sozinho, com 2 jogadores ali protegendo a linha de meta. Ainda assim o Arce conseguiu o gol. Agora a jogada de Savarino. Defesa de Bolcato. E o Independiente Rivadavia confirma 2 vitórias nos seus 2 primeiros jogos de Libertadores. O último argentino que conseguiu fazer isso foi o Tigre, em 2013. Final, 2-1 para o Rivadavia, que é o líder do grupo com 6 pontos. La Guaira tem 2, Fluminense e Bolívar 1. Na próxima rodada em La Paz, Bolívar e Fluminense. E em Mendoza, Rivadavia contra La Guaira.
Vamos recordar o último confronto entre Boca Juniors e Barcelona na quinta rodada da fase de grupos em 2021. Os equatorianos chegavam ao duelo em boa fase, tinham vencido Boca em Guayaquil por 1-0 e lideravam o grupo que ainda contava com o Santos. O jogo terminou empatado em 0-0 e com a igualdade, o Barcelona se classificou para as oitavas de final. Com jogadores como Damián Díaz e Carlos Garcés, o time do Equador chegou até as semifinais da Libertadores naquela temporada. O Boca estreava em casa embalado pela vitória no Chile na primeira rodada. O rival era o Barcelona, que vinha de derrota para o Cruzeiro. Boca invicto a 17 jogos como mandante na Conmebol Libertadores, 9 vitórias e 8 empates. Última derrota nas oitavas de 2020, 1-0 para o Internacional. Jogada de Carabalí com Luiz Cano. Vallecilla fez o cruzamento. Veiga foi quem tirou. Detalhe que o Agustín Marchesin sofreu ali a ruptura dos ligamentos cruzados do joelho e Prey foi escolhido para substituir. Jogada de Merentiel para Ascacíbar. E ele cabeceou em cima do goleiro venezuelano Contreras. E o gol do Boca nasce com Milton Delgado. Paredes. Bola do Ayrton Costa cortada pelo Baez. Lautaro Blanco no cruzamento. Lautaro Di Lolo. Quinto gol de Lautaro Di Lolo pelo Boca, todos eles de cabeça. 1-0 Boca. Estamos no segundo tempo. Paredes, Ascacíbar, Contreras. Boa defesa do goleiro. Jogada de Delgado com o talentoso Tomás Aranda. Ele tentou cavar e o Contreras fez uma defesa incrível. Merentiel preparando o cruzamento. Ascacíbar marca. Gol anulado por falta em cima do José Contreras no carrinho. Boca estava ampliando para 8 jogos sua invencibilidade na atual temporada. 4 vitórias e 4 empates. Pareiro na cabeçada. Defesa do Contreras. Pega muito o venezuelano. Mas aos 36 minutos não teve jeito. Lautaro Blanco foi para a linha de fundo e cruzou. Ascacíbar. De cabeça. Sexta assistência do Blanco pelo Boca em torneios da Conmebol. A terceira nessa fase de grupos. Deu 6 passes para gols nos últimos 20 gols internacionais do Boca. E aos 49, mais um gol de Boca. Ander Herrera. Depois de 27 jogos, o primeiro gol do Ander com a camisa do Boca. E foi um golaço. Final Boca 3, Barcelona de Guayaquil 0. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro buscava a liderança do grupo D. A Universidade Católica precisava se recuperar da derrota na estreia. O Cruzeiro que tinha vencido os 2 jogos que disputou contra a Católica, ambos pela Mercosul de 2000, 3-2 e 4-0. Primeira chance, jogada de Cauã Moraes com Neiser Villarreal até Matheus Pereira. Vicente Bernedo, que bela defesa. Cauã com 19 anos e 290 dias, jogador mais jovem do Cruzeiro a ser titular na Libertadores desde 2008. Essa bola de Fernando Sampedri foi incrível, pegou nas 2 traves e não entrou. 29 minutos, Suki cobrou escanteio e Gianni fez 1-0, terceira assistência de Zuki em 6 jogos na temporada. Justo, Gianni.
No segundo tempo, jogada de Matheus Henrique com Christian. Matheus Henrique, falta de Clemente Montes em Kaique Bruno, pênalti marcado. Segundo tempo, Matheus Pereira, cobrança perfeita. 1-1. Os 2 gols do Cruzeiro nesta Libertadores são dele, Matheus Pereira. Agora a jogada de Arroyo, cruzamento de William. Villarreal cabeceou, pegou na trave. Primeiro jogo de Villarreal na Libertadores, foi o artilheiro da Conmebol Sub-20 de 2025, 8 gols em 9 jogos. Já viu aí a bela defesa do Bermedo, Mena tirou, Gerson cruzou, Bermedo de novo foi lá buscar e acabou sofrendo falta. – 49 do segundo tempo, gol da Católica, Suki para Arancibia. Palavecino para Valência e Jimmy Martínez cabeceia entre as pernas do goleiro Matheus Cunha. É o gol mais tardio da Católica para vencer um jogo como visitante em toda a história da Libertadores. Agora a bola longa de Lucas Villalba. Juan Dias tirou mal. Matheus Pereira tentou, Bermedo pegou. Lucas Silva, Gerson, Lucas Silva, e essa ficou fácil. Terceira vitória da Católica jogando no Brasil pela Libertadores. Tinha vencido o Flamengo em 2002 e o Grêmio em 2011. Final, Cruzeiro 1, Católica 2. Grupo D está assim agora. Boca, líder com 6. Católica e Cruzeiro com 3. Barcelona ainda não pontuou. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Boca e o Barcelona pega a Universidade Católica do Chile. Vamos ao Grupo E. Corinthians e Santa Fé. O Corinthians queria manter a liderança do Grupo E. Santa Fé, que empatou em casa na primeira rodada, chegou primeiro com Rodallega, uma bomba. Hugo Souza conseguiu a defesa. Falta para Garro, defesa de Mosquera. Já no segundo tempo, Matheus Bidu chutou uma bola difícil para o goleiro que pegou. Com 6 minutos, Gustavo Henrique de cabeça e Aniele fez 1-0 para o Timão. Segundo gol dele em 13 jogos por torneios da Conmebol, tinha feito contra o Huracan na última Sul-Americana. 1-0 Timão. Chegada do Santa Fé, Daniel Torres com Mafla. Bola para Palácios, ele mandou longe. (35) mais um gol do Corinthians. Garro cruzou e Gustavo Henrique de voleio. 2-0 para o Timão. Terceira assistência de Garro nesta Libertadores. Já tinha dado 2 na vitória contra o Platense. Falta para o marroquino Labiad. Ele levantou para a área. Gustavo Henrique cabeceou para uma linda defesa do Mosquera. Final, Corinthians 2, Independiente Santa Fé 0. Grande jogo em Montevidéu. O Peñarol recebeu o Platense, que jogava sua primeira partida oficial fora da Argentina. Peñarol invicto a 5 jogos como mandante contra argentinos, 4 vitórias e um empate. Com 22 minutos, o primeiro gol do Platense. Cruzamento de Tomás Silva e Guido Maineiro fez 1-0. Maineiro fez o primeiro gol do Platense na história da Libertadores. Já tinha feito um gol que deu ao Platense o único título de primeira divisão na final contra o Huracan no ano passado.
13 do segundo tempo, Peñarol empata. Angulo cruzou para Arezzo. Autor dos 2 gols do Peñarol nesta Libertadores. Tinha feito também contra o Santa Fé um bonito gol. Lateral cobrado pelo Rádio. Remedi colocou a mão na bola. Pênalti marcado. Franco Sapiola na cobrança. Deixou o Platense na frente, 2-1. Para uma bola longa do Borgonho. Lucas Ferreira fez a falta em cima do Celias Ingentron. Já tinha amarelo, levou o segundo e acabou expulso. Histórico Platense interrompeu uma invencibilidade de 9 anos do Peñarol como mandante na Libertadores. Eram 23 jogos sem perder. Final, Peñarol 1, Platense 2. Grupo E tem a liderança do Corinthians com 6 pontos. O Platense agora tem 3. Peñarol e Santa Fé estão empatados com 1 ponto. Na próxima rodada, o Santa Fé visita o Platense e o Corinthians recebe o Peñarol. Grupo F, vamos para Assunção. Derrotado pelo Sporting Cristal na estreia, o Cerro Porteño enfrentava o Júnior em busca da volta por cima. Primeiro tempo, jogada de Kevin Pérez com Soares, ele devolveu para o Pérez e foi invadindo. Alexis Martín Arias foi quem defendeu. O Cerro não ganhava há 4 jogos pela Libertadores. E tinha sofrido gols nos últimos 7 jogos como mandante no torneio. Theo Gutierrez para Penha, Theo Gutierrez, travessão. Incrível, que chegada do time de Barranquilla. Estava invicto há 11 jogos em fases de grupos da Libertadores. No segundo tempo, 12 minutos. Jonathan Torres tocou para o Pérez, recebeu de volta e guardou. 1-0 Cerro. A vibração do Ariel Holan. Torres acumula 4 gols e 3 assistências em 12 jogos de Libertadores. Agora a jogada de Peralta para Chaparro. Ele cruza para Verratti. Cabeçada incrível que Mauro Silveira conseguiu defender. O Cerro ampliou para 9 jogos sua invencibilidade como mandante contra colombianos. Agora 6 vitórias e 3 empates. Final, Cerro 1, Júnior 0. Hora de recordar o último duelo entre Palmeiras e Sporting Cristal, disputado na última rodada da fase de grupos da Libertadores do ano passado. O Verdão chegava com pontuação perfeita, 5 jogos e 5 vitórias. O Cristal estava eliminado, mas ainda poderia ir para a Sul-Americana como terceiro colocado. Estevão abriu o placar na sua despedida antes de ir para o Chelsea. Antes do intervalo, o Flaco Lopes marcou outros 2 gols e definiu a partida. A 8ª vitória seguida do Palmeiras contra rivais peruanos. No segundo tempo, Rafael Veiga, Paulinho e Facundo Torres ampliaram o marcador. Era a pior goleada sofrida pelo Sporting Cristal na história da Libertadores. Foi a segunda vez que o Palmeiras conseguiu um 6-0 na competição. A vez anterior tinha sido contra outro peruano, o Universitário, na fase de grupos de 2021. Em São Paulo, o Palmeiras queria se isolar na liderança do grupo F. Para isso, tinha que vencer o Sporting Cristal, que estreou com vitória. Palmeiras invicto a 18 partidas em fases de grupos da Libertadores. Até os 27 minutos saiu na frente. Alan cruzou e Murilo meteu a cabeça. Era o gol 500 do Palmeiras na história da Libertadores. Só River Plate, Nacional e Peñarol tem mais gols que o Verdão. O Cristal empatou com esse golaço incrível de Juan Cruz Gonçalves. O cruzamento do Irvin Ávila foi na medida e ele bateu bonito demais. 1-1.
Segundo tempo, jogada de Flaco Lopes para Alan. E ele mandou no travessão. Incrível! Agora o toque do Murilo para o Arthur. A arbitragem entendeu que houve falta do João Cuenca em cima do Arthur. O pênalti foi dado depois da revisão do VAR. Da bola, Flaco Lopes e o gol do Palmeiras, 2-1. Agora o cruzamento de Cristiano para Rafael Luttiger. Matheus Rodrigues cabeceou e Carlos Miguel, foi incrível. Palmeiras ampliando para 28 jogos sua invencibilidade como mandante em torneios da Conmebol. 19 vitórias, 9 empates. Final, Palmeiras 2, Sporting Cristal 1. E o grupo F tem o Palmeiras na liderança com 4 pontos. Cristal e Cerro Porteño com 3. O Júnior tem 1. Na próxima rodada, Cristal e Júnior em Lima e em Assunção, no Paraguai, Cerro e Palmeiras. Duelo de líderes no Equador. A LDU recebia o Mirassol, que jogava pela primeira vez em sua história uma partida oficial fora do Brasil. Aos 6 minutos, a LDU saiu na frente. Quiñones cobrou escanteio, bola rebatida. Jerlin Quiñones de fora da área. 1-0. A vibração do técnico brasileiro Thiago Nunes. A LDU queria sua 5ª vitória seguida como mandante na Libertadores. 34 minutos e a LDU ampliou. Jogada de Mina com José Quintero. Coroço. Quintero. E o goleiro Walter aceitou. 2-0. 6 partidas de invencibilidade da LDU como mandante contra brasileiros. 5 vitórias e 1 empate. Em nenhum desses jogos o time sofreu gols. Segundo tempo, jogada de Quintero com Coroço. Uma dobradinha complicada de marcar. E o Coroço acertou a trave. O cruzamento veio da esquerda para Davidson e ele cabeceou para fora. Gonçalo Vaz, arqueiro da LDU, soma 5 jogos invictos consecutivos na Libertadores. Final, LDU 2, Mirassol 0. Em Buenos Aires, o campeão da Sul-Americana e da Recopa buscava se recuperar. O Always Red também tinha perdido na primeira rodada. Passe em profundidade de carreira, Marcit tentou. Lá para fora. A Luz nunca tinha perdido como mandante contra times da Bolívia. 5 vitórias e 1 empate. Agora a jogada de carreira para Besozzi. Felipe Penha. Biafore para Carreira. O goleiro defendeu. Alan Baroja. Goleiro venezuelano da equipe da Bolívia. No 22 do segundo tempo, gol do Lanús. Marcelino Moreno cobrou falta. Baroja rebateu mal. E Valois, colombiano, fez 1-0. 2 gols nos seus últimos 2 jogos. Tinha marcado no clássico contra o Banfield. Nos acréscimos. Joshan Valois, como todo colombiano, um grande dançarino. Valois que veio para substituir Rodrigo Castillo, que foi do Lanús para o Fluminense. O Red ainda teve a expulsão do Luiz Caicedo, que levou um 2º cartão amarelo.
jogo com 1 a menos. Lanús ampliou para 8 jogos sua invencibilidade como mandante em torneios da Conmebol, com 7 vitórias e um empate. Final, Lanús 1, Always Ready 0. E assim está o grupo G, com liderança da LDU, 6 pontos. Lanús e Mirassol tem 3. E o Always Ready ainda não pontuou. Na próxima rodada, Lanús e LDU em La Fortaleza. E no Maião tem Mirassol e Always Ready. No Paraguai, Libertad e Rosário Central tentavam vencer pela primeira vez no grupo H. Aí o cruzamento de Agustín Sandes para Alejo Vélez. Boa defesa do goleiro Ángel González. Escanteio da direita, bola rebatida. Quem finaliza é Enzo Jiménez. Matias Espinosa foi quem salvou. Para o cruzamento da direita. Vieira tirou, Pissarro tentou. Espinosa foi quem tirou de lá. Que saída estranha do goleiro, não? Agora Steven Villalba, Carriço, Ledesma fez a defesa. Na sequência a bola pegou no travessão, na tentativa de Jorge Recalde. Segundo tempo agora, cruzamento de Espinosa. Recalde dominou, girou e Ledesma fez a defesa. Agora a chance do Rosário, Jiménez cruzou, Alejo Vélez tenta, Gonçalves defende. Para o Libertad com Ivan Franco. Recalde. E Franco acertou o travessão. 38, segundo tempo. Coronel para Enzo Copetti. 1-0 para o Rosário. Voltou a vencer como visitante na Libertadores depois de 7 jogos. A última vez tinha sido nas oitavas de 2016. 1-0 para cima do Grêmio. Final, Libertad 0, Rosário Central 1. E o último jogo nos leva a Quito. O Independiente del Valle recebia a surpreendente Universidade Central, que buscava confirmar a liderança do grupo. Del Valle só tinha perdido 2 dos 37 jogos que fez como mandante na história da Libertadores. Cruzamento de Perejô, Briones, Gonçalves mandou para fora. Que gol perdeu o paraguaio Charly Gonçalves, de canela. Para piorar, aos 21 minutos, bola do Cuesta para Giovanni Bolívar. E o gol do time da Venezuela. 6 gols e 2 assistências para o Giovanni Bolívar em 10 jogos na atual temporada. Agora a chance com Daicol Romero de fora da área. Schiavone deu um tapa, jogou para fora. Finalzinho do primeiro tempo, o Del Valle começou a querer trabalhar e conseguiu um empate. Lohr foi quem chutou de fora da área, Schiavone deu rebote e Jordi Alcivar empatou o jogo. Quarto gol do Alcivar em 42 jogos por competições da Conmebol. E a virada veio ainda no primeiro tempo. Pênalti de Simarra em Mateu Carabajal. Charly Gonçalves cobrou, Schiavone pegou, mas ele meteu a cabeça no rebote. 2-1 para o Del Valle. Terceiro gol de Charly Gonçalves nos seus últimos 4 jogos na temporada. Segundo tempo, Perejô cruzou, a bola passou pelo Charly Gonçalves. Um leve desvio para fora. Cruzamento da direita, Briones tentou, Schiavone defendeu. Lance incrível do goleiro. 9 defesas no total nesse jogo. É o recorde de defesas numa só partida nessa Libertadores 2026. Mais um gol do Del Valle. Lohr no cruzamento, Charly Gonçalves.
Ele finalizou 11 vezes contra a Universidade Central. É o quinto máximo registro de disparos no jogo de Libertadores nos últimos 15 anos. Agora a falta do Viacava para cima do Murillo. Foi expulso o jogador do time equatoriano. Vicente Rodrigues cruzou e Charles Ortiz quase marcou de cabeça. Del Valle nunca perdeu para venezuelanos em torneios da Conmebol. São 6 vitórias, 3 empates. Final, Del Valle 3, UCV 1. E a classificação do Grupo H está assim: Del Valle 4, Rosário Central 4 pontos também. A UCV com 3 pontos, o Libertad ainda não pontuou. Libertad recebe o Del Valle na próxima rodada e o Rosário Central vai a Caracas pegar a Universidade Central. E agora as 5 principais defesas da segunda rodada. Número 5 para Muslera, com chute do meio do campo. O histórico arqueiro uruguaio voltou a tempo. Vamos a São Paulo ver Carlos Miguel. Cristiano cruzou, 2 cabeçadas na área e não pegou porque ele mostrou um enorme poder de reação. Número 3 para Giancarlo Schiavone, centro da direita, Lion Lore mandou esse potente disparo. O goleiro da Universidade Central mandou para escanteio, incrível. No Paraguai, Mauro Silveira é o nome dele. Chaparro cruzou, Berrete cabeceou a queima-roupa. E o goleiro do Júnior Barranquilla pegou de forma impressionante. E a melhor defesa da semana foi de Andrés Mosquera. Bola alçada para a área, cabeçada do Gustavo Henrique. E o colombiano voou para evitar o gol. Esse tapa impressionante. E agora os 5 melhores gols da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na 5ª posição, Maxi Gomes, do Nacional. Nico Lopes deu um passe. Ele pisou a bola, dominou bonito. Definiu com sutileza. Vamos a La Plata ver o que o Cusco aprontou. Diego Souto para Colito. Gonçalves Pires ficou na saudade. E o chute cruzado para ficar na 4ª posição, Lucas Colito. A 3ª posição é do zagueiro brasileiro Gustavo Henrique, na bola alçada por Garro. Ele fez o voleio e com o joelho direito definiu a vitória corintiana. Golaço de falta também, Brian Rovira, do Tolima. Mandou essa bomba no ângulo, Merria não teve o que fazer. O melhor gol da semana foi de Juan Cruz Gonçalves, cruzamento de Irven Ávila e uma paulada de voleio espetacular, que sem pulo. Agora os momentos marcantes de mais uma semana de Conmebol Libertadores. E o jogador da semana é Nico Lopes, do Nacional de Montevideo. Ele participou de 3 gols na vitória sobre o Tolima. O atacante de 32 anos teve uma noite memorável.
No início do segundo tempo foi dele o passe para Maxi Gomes fazer o primeiro gol, passe de 3 dedos. Depois ele evitou que a bola saísse e cruzou na medida para Coates. E nos acréscimos foi dele o gol. 9. Ele já marcou os 5 assistências em 28 jogos de Libertadores. Muito obrigado por estar conosco. Daqui a 2 semanas nos encontramos para outra edição de Conmebol Libertadores Magazine. Você esteve na companhia de Eduardo Monsanto. Um grande abraço!